estar conosco mais uma programação da nossa paróquia. Lembrar que hoje nós teremos convidados, nós teremos um grande tema e convidamos você para, nesta 1h30 de live, conseguir conviver tudo aquilo que a temática de hoje quer deixar nos nossos corações e na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade à luz das diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. A vida, além de um compromisso pessoal, é também um compromisso, uma tarefa comunitária. Este ano, a campanha da fraternidade vem com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O tema geral da campanha da fraternidade vem nos sensibilizar e nos conscientizar, à luz da palavra de Deus, sobre o sentido da vida enquanto dom, enquanto compromisso, que se coloca na sociedade, que se coloca no nosso dia a dia, enquanto mútuo cuidado com as pessoas, com as famílias, com o mundo. Então, nesta noite, nós convidamos você para, junto com os nossos convidados, conseguirmos compreender cada vez mais o que é a campanha da fraternidade, o seu objetivo e o convite que ela traz a cada um de nós. E, para esse momento, nós gostaríamos de agradecer a presença, o sim, do Padre João Paulo, que é da Diocese de Caxias, na paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Timon, Maranhão. Padre João Paulo está ordenado há 22 anos, estudou filosofia e teologia em São Luís, foi assessor diocesano das SEBs, coordenador diocesano de pastoral e formador nacional das Santas Missões Populares. Padre João Paulo, seja muito bem-vindo à live da nossa paróquia. Obrigada pelo seu sim. Obrigado, eu que agradeço. E é uma alegria poder partilhar a vida, a fé, a missão e a caminhada. Estamos juntos. Obrigada. E também acolhemos com grande alegria o professor Neto. O professor Neto é mestre em Teologia Moral pela Academia Afonciana de Roma, é professor da Escola da Fé Santa Edith, professor da Escola Diaconal São Francisco de Assis, coordenador regional da Campanha da Fraternidade de 2020 no Regional Nordeste 4 e assessor de formações das paróquias aqui da Arquidiocese de Teresina. Professor Neto, muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo convite, grande satisfação em poder partilhar e compartilhar com você e demais nesse momento especial. Que alegria, é uma grande alegria acolher Padre João Paulo, acolher professor Neto e acolher você, nosso paroquiano, o amigo da nossa paróquia, que se disponibiliza para junto conosco aprender e ouvir aquilo que Deus quer para nós, através da mensagem que nós vamos juntos construir. E para cada vez mais fundamentar e nos convidar a interagir cada vez mais dentro da temática de hoje, nós temos uma grande fala neste momento, um grande abraço do nosso bispo, né, de Dom Jacinto. Dom Jacinto encaminhou para nós um vídeo onde ele fala da temática, da importância da campanha da fraternidade e de como a nossa arquidiocese vem desenvolvendo um trabalho relacionado à campanha. Então, assiste com a gente esse abraço de Dom Jacinto à nossa paróquia, a cada um de nós. Então, assiste conosco Dom Jacinto falando para a nossa paróquia nesta noite. Como é bom poder participar de uma iniciativa que vai no caminho da formação na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Mafrense. Saúdo aos pastores dessa comunidade, aos irmãos leigos e leigas que se empenham nisto que é tão importante, que coincide com uma das vertentes da ação, das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja, que é precisamente formar, porque pela palavra, pela ação, pela oração,
nós vamos formando as nossas comunidades para uma vida cristã autêntica. E mesmo que não tenhamos vivido, como em outros anos, a campanha da fraternidade, da maneira como a igreja no Brasil vem vivendo há décadas, no entanto, o tema que ela enfoca neste ano é um tema tão atual que, mesmo passado o período oficial da campanha, ela continua muito viva, porque está no coração mesmo do Evangelho, que é: olhou, se aproximou, cuidou. E a nossa arquidiocese, que tem uma longa história desse olhar e cuidar, sobretudo através da ASA, da nossa ação social arquidiocesana, mas não só da ASA. Há também iniciativas das comunidades religiosas, a iniciativa de leigos e leigas que nos edificam pela sua maneira empenhada e comprometida de fazer estas ações evangelizadoras, porque de fato a igreja evangeliza muito mais pela missionária, pelo testemunho da caridade, que é a primeira ação missionária, do que mesmo pela palavra. Nunca podemos esquecer a sabedoria de São Francisco de Assis, que enviando seus missionários ao mundo, mesmo quando eles não sabiam falar a língua daquele país, ele dizia a eles: vão, evangelizem, preguem o evangelho, se necessário, usem palavras, porque ele sabia que o testemunho de vida convencia e continua convencendo muito mais do que as palavras. Então, estas ações com o pessoal de rua, levando não só o socorro do alimento, mas também do saúde, do acolhimento da pessoa que se encontra profundamente abandonada, às vezes esquecida. Então nós entendemos que essa ação é exatamente a presença de Jesus junto a esses irmãos. Quando a igreja em nossa arquidiocese continua diurnamente a seguir de Jesus: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste, na pessoa dos ancenianos, na pessoa daqueles que estão com deficiências em vários níveis da sua situação social. Aí nós percebemos que a caridade não é só para um dia, a caridade é contínua. Não existe uma caridade que seja só para uma campanha. A caridade é a vida da igreja, é a ação da igreja. Nós estamos no dia que se segue a Corpus Christi e entendemos então que a Eucaristia não teria credibilidade se ela não fosse seguida de uma vida de doação, do cuidado com a vida, do cuidado com a vida dos irmãos, do cuidado com o caminhar da sociedade. Então eu parabenizo mais uma vez a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Mafrense por essa iniciativa. Fui solicitado pelo diácono Arthur, sei que outros vão participar desta live e desejo que possam não só me completar, mas ampliar mais e aprofundar ainda mais esses pensamentos, fazendo com que nós sintamos cada dia mais que uma igreja que não testemunha Jesus em ações é uma igreja que ainda não se tornou uma igreja do Evangelho. Pode ser uma instituição, mas enquanto ela não olha o irmão, como Jesus disse: o que fizerdes a mim, o que fizestes ao menor dos meus irmãos, fizestes a mim, não teríamos entendido o Evangelho. Está aí a vida dos santos para nos dizer isso. Homens e mulheres que se santificaram precisamente pelo cuidado com os irmãos.
E eu concluo com as palavras de Paulo VI na Evangelii Nunciandi, que neste ano completa 45 anos já de publicação, e que é uma exortação apostólica que o Papa Francisco, no dia da beatificação de Paulo VI, ergueu as mãos bem forte para o alto e disse: ela continua atual. Ele diz assim logo no começo: os homens de hoje escutam com muito mais agrado as testemunhas do que os mestres. E quando escutam as testemunhas, é porque elas são... Este abraça a nossa paróquia através desse vídeo. E no vídeo, de modo muito bonito, Dom Jacinto apresenta para cada um de nós o que é a campanha da fraternidade. A temática que ela nos traz, falando da importância da vida, do valor da vida como compromisso, e que cada um de nós é convidado a lutar também e a, no seu dia a dia, cuidar, à luz da palavra de Deus, como nós já falamos, pela vida. E apresenta também algumas ações que são desenvolvidas, como nós mesmos já conhecemos, como a ASA, e tantas outras atividades que são desenvolvidas pela nossa arquidiocese, relacionados à ação social. E aquilo que a campanha da fraternidade, como nós ainda vamos conhecer, vem desenvolvendo. Nós temos, hoje, nesta noite, tanto o padre João Paulo quanto o professor Neto irão nos ajudar a entender essa temática e como conseguir tornar prático nos nossos dias, no nosso ser paroquiano, no nosso ser cristão, nos nossos lares, os objetivos da campanha da fraternidade do ano de 2020. Então, a nossa vocação sempre foi e sempre é, enquanto missionários, anunciar a palavra de Deus, promover a paz, superar a violência e construir pontes para que nós consigamos ultrapassar os muros, oferecer a misericórdia de Deus, de Jesus, em nossas vidas e levar a luz e a esperança. Tudo isso que eu estou falando é exatamente pontos, elementos que formam a campanha da fraternidade deste ano. A campanha, ela espera de cada um de nós o testemunho de fraternidade e de solidariedade. Cuidar do outro, olhar para o outro. E é nesse sentido que a igreja, através de nosso Senhor, e buscando compreender cada vez mais a realidade onde todos nós estamos inseridos, propõe as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da igreja no Brasil. E são a partir dessas diretrizes, a partir desse direcionamento, que a campanha da fraternidade também vai nos orientar. Padre João Paulo, falar sobre as diretrizes gerais da campanha da ação evangelizadora no Brasil é falar sobre novos caminhos, E, ao mesmo tempo, nos exorta a um cuidado com o outro. Eu queria que o senhor nos explicasse agora, neste momento inicial, o que são as diretrizes gerais, da ação evangelizadora no Brasil, que novos caminhos elas nos propõem e que exortação essas diretrizes trazem a cada um de nós. E seja muito bem-vindo, padre, mais uma vez. Obrigado a todos os paroquianos da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma alegria poder estar com vocês nesta noite, partilhar dessas luzes que a igreja nos apresenta para podermos traçar o nosso caminho, viver a nossa vocação, exercer a nossa ação missionária e darmos o melhor de cada um de nós nesses novos tempos, na qual somos convidados e convidadas a estarmos atentos para responder aquilo que o tempo nos pede. As diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, que é o documento 109, a Igreja, sabiamente, de 4 em 4 anos, ela nos apresenta uma proposta quadrienal de orientação pastoral para toda a Igreja.
Nós tivemos de 2016 até 2019 um plano quadrienal, na qual nós tínhamos 5 urgências para trabalhar a ação evangelizadora e missionária da igreja no Brasil. 2019 a 2023, um outro plano quadrienal para que toda a igreja caminhe na mesma direção. E esse novo plano de pastoral, elaborado pelos nossos bispos, eles nos apresentam a imagem de uma casa sustentada em 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. E é muito interessante para todos nós podermos conhecer essa casa que está sustentada sobre esses 4 pilares e trabalhar muito bem a evangelização dos povos que vem passando por grandes necessidades e muitas provações, principalmente nos nossos dias atuais. Me faz lembrar muito o Papa Francisco, quando ele nos exorta com muita força, dizendo para nós: saiam pelas ruas, pelos caminhos, pelas estradas, pelos buracos. Eu prefiro uma igreja suja, ensanguentada, por ter tido a coragem de sair, do que uma igreja fria, morna, sustentada dentre 4 paredes. A igreja, por natureza, é missionária. A igreja que não é missionária, ela pode ser de quem quiser, menos a igreja de Jesus Cristo. A igreja nasceu na missão de Jesus, pelos caminhos da Galileia, no encontro com os pobres, levantando os caídos, curando os doentes, revelando o coração misericordioso de Deus. Por isso que o terceiro pilar, que é o pilar da caridade, ele é fundamental para nós, nesta noite, refletir, e com certeza o Neto muito bem vai nos colocar dentro dessa dinâmica da igreja a partir da campanha da fraternidade, nos mostrando que nesse tempo de pandemia, que nós não estávamos aguardando, estamos chegando aí a 80 dias de isolamento social, de muitas necessidades, de muita fome, de muito abandono, de muito maltrato do nosso povo. É o tempo em que nós temos que ver. Nós temos uma casa com 4 pilares, mas nesse momento é o pilar da caridade, que é urgente e necessário tomarmos para nós como proposta concreta de revelar a pessoa de Jesus Cristo no meio desse povo sofrido, no meio desse povo que está agonizando diante de uma briga cada vez mais política, diante de uma realidade em que nós estamos vendo uma corrupção cada vez maior, uma ganância e um egoísmo daqueles que deveriam proporcionar ações sociais bonitas de ajudar a colocar o povo de pé, e nós não estamos vendo. Aqui é onde entra, de fato, a nossa igreja, que é vocacionada ao serviço misericordioso de Deus. Por isso, as diretrizes, ela nos ajuda muito a refletir, porque temos um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer que temos, esse caminho que temos a percorrer, ele nos ajuda cada vez mais, nos motiva cada vez mais a dar essa resposta. Por isso, esses 4 pilares que a igreja nos apresenta, ela vai dizer assim: o tempo atual exige de todos nós a renovação de forças missionárias para bem cumprir a tarefa
de anunciar a palavra de Deus e, assim, promover a paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros, oferecer a misericórdia de Jesus Cristo como remédio para a vingança e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferenças. Eu acho que aqui está um eixo fundamental para todos nós que escolhemos o isolamento social para nos trancarmos neste nosso mundo, no nosso mundo tão pequeno, mas que tão essencial também para o momento, mas para que nós possamos ter uma nova saída. E essa nova saída ela tem que ser cada vez mais substancial diante da realidade que o mundo exige de cada um de nós. Aqui onde precisamos estar cada vez mais fortalecidos, renovados, convictos e transformados da exigência e da necessidade da evangelização a partir da caridade. Como diz, quem tem fome tem pressa. Não adianta eu chegar para falar das Escrituras numa casa onde não se tem nada para comer, aonde não se tem como viver esse isolamento social na minha casa que não tem o mínimo de infraestrutura, o mínimo de saneamento básico, não tem água potável, não tem esgoto, não tem nada. E aqui está o nosso desafio de sermos missionários profetas nos tempos de hoje, para que nós não comprometamos as novas gerações. A campanha da fraternidade, ela, desde 1962, é uma proposta concreta para que nós pudéssemos viver, né, a nossa conversão a partir do retiro quaresmal. Mas eu vejo que essa nossa campanha atual, na qual muito bem vai ser explanada daqui para frente, ela vai nos ajudar porque o tempo nos proporciona isso. Porque eu digo com toda sinceridade, daqui a alguns anos as pessoas vão nos perguntarem: professor Neto, Tayane, vocês estiveram no ano de 2000, onde teve essa grande pandemia, que já morreram mais de 40 mil brasileiros e brasileiras. O que vocês, como igreja, fizeram para ajudar essas pessoas? Qual vai ser a resposta de vocês? Não, eu fiquei trancado no meu quarto, fazendo live, gravando vídeo, o tempo todo isolado, me cerquei das mídias atuais. Essa vai ser a nossa resposta. E aí aonde, de fato, nós precisamos ser questionados, né? E alguém vai poder ouvir de cada um de nós: olha, eu tive coragem de fazer isso, eu tive coragem de fazer aquilo, eu tive coragem de fazer com que o evangelho se tornasse vivo na vida dessas pessoas. Por isso que esses pilares, né? A palavra, o pão, a caridade e as ações missionárias, ela vai ajudar essa igreja a se transformar cada vez mais nesse tempo de pandemia. E eu vejo muito Faustino de Francisco de Assis, quando ele foi chamado por Deus para essa missão. Francisco reconstrói a minha igreja. Ele não entendia muito. E eu vejo hoje, estamos num momento de renovação. A nossa igreja jamais será a mesma após essa pandemia. Nós precisamos renovar a igreja. E renovar a igreja é restaurar a igreja doméstica. É voltar à igreja doméstica. É sair dos holofotes. É sair dos grandes palanques. É valorizar a igreja da casa, a igreja da comunhão, a igreja de sentar na mesa, a igreja onde se fortalece os laços, a igreja aonde este vínculo precisa cada vez maior. Tanto se trabalhou a questão da conversão pastoral e nós não entendemos. Está aí a necessidade da nossa conversão pastoral. É preciso sairmos de uma igreja de
palanques, aplausos e holofotes e muitas vestimentas para nos tornarmos uma pequena comunidade eclesial missionária, na qual tem o Evangelho como centro e a pessoa de Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido, seja cada vez mais amado, para que se torne seguido por cada um de nós. E esse é o momento, porque aonde chega a caridade, nós não precisamos fazer discurso. A caridade fala por si só. E esse pilar, ele deve despertar em cada um de nós esse grande desejo de revelar a pessoa de Jesus Cristo a partir de nossas mãos abertas. A partir da dimensão profunda da caridade, né, da misericórdia, né, que hoje se necessita. Não simplesmente a material, queridos, mas, acima de tudo, essa doença veio revelar para nós e está despertando cada vez mais um desequilíbrio psicológico. O medo está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais deprimidas. E muita gente hoje já não sabe mais o que fazer diante de tanto medo, dessa depressão cada vez maior, né, por conta dessa doença. Quando diz assim, fulano já está com Covid, praticamente assim, já estou com minha sentença de morte marcada. E aí aonde nós estamos? Precisamos chegar a essas pessoas. Precisamos chegar a essas pessoas. Não podemos deixar a esperança desse povo morrer, né? Me faz lembrar muito, professor Neto, dia de Corpus Christi, né? Ontem eu saí pelas ruas, pelas capelas da nossa comunidade, e por incrível que pareça, quando a gente passava nas ruas, lá no meio dos buracos, as pessoas se ajoelhando e chorando no meio da rua, diante do Santíssimo. E quando você parava, que levantava o ostensório eucarístico, as pessoas se derramavam, mas se enchiam de esperança, voltavam para casa com o coração cheio de gratidão. E aqui eu vejo que nós podemos oferecer muito mais, muito mais. E que nós possamos continuar aprofundando a beleza e a riqueza desse documento 109 das nossas diretrizes, porque quando nós pegamos o objetivo geral do nosso documento, a primeira palavra que aparece em caixa alta é a palavra evangelizar. Evangelizar é a nossa missão. Evangelizar é o nosso dever. Evangelizar é a nossa obrigação. Como já dizia Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. E hoje, diante do que desse cenário obscuro que temos, o que nós vamos falar? E aí vai dizer, evangelizar aonde? No Brasil cada vez mais urbano, num Brasil cada vez mais corrupto, num Brasil cada vez mais marcado de pessoas gananciosas, que estão sugando o sangue e a vida do nosso povo. É aqui aonde nós vamos evangelizar. Mas evangelizar pelo anúncio da palavra. Mas não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra qualquer. É como nós falamos hoje também. Que tipo de Jesus nós estamos seguindo? Porque hoje nós temos uma necessidade de voltarmos a Jesus de Nazaré com urgência e fidelidade. Porque o que mais existe hoje são caricaturas de Jesus, inventada de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus objetivos. E não a Jesus de Nazaré, e é do Evangelho. E é esse que nós precisamos retornar para anunciar às pessoas, para que se reencontrem novamente, não é, com aquele Jesus da Galileia. Aquele Jesus que saiu pelos caminhos da Galileia. E hoje somos nós, os convidados a sermos os cristãos, não os católicos, porque na igreja nós temos muitos católicos,
mas ainda poucos cristãos. E a igreja ela tem uma grande missão de nos fazer cristão, de nos tornar cristão, e não ser simplesmente católico. Que vantagem tem nós sermos católicos? Se nós não somos capazes da igreja nos tornarmos cristãos, e a atitude cristã é que vai levar para o caminho da missão. É nos tornarmos cristãos que vai nos fazer abrir o coração, abrir nossas mãos, colocar nossos pés no caminho, seguirmos adiante e ver que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de muita exclusão, nesse tempo em que está se revelando tantas mazelas no meio do nosso povo, é ali aonde nós iremos evangelizar. Eu só queria terminar essa primeira fala com uma frase de São Lourenço, quando ele dizia justamente isso, né? Que a maior riqueza da nossa igreja não é o dinheiro, são os pobres. E que a nossa igreja tenha coragem de voltar a olhar novamente para os pobres, para que ela se enriqueça com a graça de Deus. Padre João Paulo, a sua fala ela é muito pertinente, né? Porque quando o senhor pontua sobre a igreja, né, ser por natureza missionária, quando o senhor pontua toda a realidade que a gente vive, né, nestes momentos, neste tempo atual, assim como a que nós vivíamos há 3, 4 meses atrás, antes da pandemia, que já era uma realidade gritante, onde havia marginalização, já havia as injustiças, a falta de políticas públicas, já existia tantas outras situações como essas que estão sendo agravadas, como nós estamos vivendo, e nós, como cristãos, e o senhor muito bem pontuou, somos levados a refletirmos, né, sobre tudo isso e nos posicionarmos a partir dos valores que nós aprendemos com a nossa igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. E aí, eu passando agora aqui para o professor Neto, aí eu consigo compreender aí o porquê da campanha da fraternidade deste ano, né? O porquê de falar da vida, o porquê de falar de compromisso e o porquê de ser convidado cada vez mais a viver isso no nosso cotidiano. Tem uma frase em uma das pessoas que vai estudando sobre a campanha, que ela diz assim, falar da campanha da fraternidade é recordar que vida doada é vida santificada e que a vida faz um intercâmbio com cuidado. Isso vai lá no nosso mais profundo ser e diz, é isso que nós temos que fazer, né? Então, eu queria que o senhor pudesse nos explicar um pouco mais o que é a campanha da fraternidade deste ano, quais os objetivos dela e o que ela traz para cada um de nós. Pode ficar à vontade, professor Neto. Agradeço mais uma vez a oportunidade e pegando aí a citação, vida doada, vida santificada. Isto não é poesia, isto é compromisso. E como a nossa noite, ela acontece nessa sintonia muito bela, nessa harmonia de reflexão, eu gostaria de iniciar, antes de tratar da temática da campanha da fraternidade, pontuar algo que o Padre João destacou com muita propriedade, quando ele lança o questionamento, como é que a nossa igreja está respondendo à situação em que estamos vivendo. E durante a fala, eu me lembrei de um dos documentos conciliares, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. E o primeiro número deste documento do concílio já aconteceu há mais de 50 anos, mas a sua validade, atualidade e vitalidade não passam. Eu gostaria só de trazer aqui o texto, como está redigido ali, que diz o seguinte: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração.
Esse documento é de uma atualidade sem precedentes e, principalmente no momento em que nós vivemos, ele vem trazer essa sacudida na nossa igreja. Nós não podemos fechar os olhos nem os ouvidos para não enxergar e nem ouvir que nem todos os discípulos, como está no documento, eles estão seguindo o Mestre, estão seguindo Cristo. Por isso, eu gostaria de iniciar dando esse reforço ali no questionamento que o Padre João fez. A campanha da fraternidade, este acontecimento que já se tornou parte da história da nossa igreja no Brasil, é uma experiência muito significativa e ela já vem acontecendo há mais de 50 anos. E este ano, infelizmente por conta da pandemia que pegou a todos de surpresa, a gente não pôde exercitar a campanha como a gente já tinha o costume. Mas a gente vai fazendo aí, através das lives, das redes sociais, a gente vai dando continuidade à temática. O tema, você já lembrou na abertura, fraternidade, vida, dom e compromisso. E ele, por si, já diz tudo. A gente poderia passar uma noite inteira, marcar não sei quantos encontros, simplesmente para responder se realmente a vida hoje é assumida como dom e compromisso. E sempre a sabedoria da nossa igreja busca inspiração na Sagrada Escritura para iluminar o tema de cada ano. Geralmente esse tema, ele trata de um problema, de uma realidade existencial, muito concreta, muito viva, e Padre João já adiantou um pouco a temática central, o eixo principal da campanha, que é a prática da caridade, que nós vamos oportunamente mencionar. E para este ano, o texto escolhido é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 33, sobretudo, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. De repente, alguém vai dizer, esse texto do bom samaritano eu sou capaz de declamar do começo para o fim, do meio para o começo, sem problema algum. Sim, mas será que a lição e o ensinamento que esse texto propõe, a gente procura assumir? Por isso, neste ano, a nossa campanha procura refletir a partir desse eixo. Viu, sentiu compaixão e cuidou. E olha que tempo propício nós estamos tendo, não apenas para ver, porque a realidade está aí, gritante, sofredora. Não basta sentir dor pelo que está acontecendo, é preciso cuidar. E aqui eu me reporto à sua menção, à fala do Dom Jacinto na questão do cuidado. O cuidado, ele é fundamental. Cuidado não apenas da vida humana, mas da vida do planeta, da casa comum, que o Papa Francisco, com tanta propriedade, com tanta insistência, está aí nos alertando cada dia. A campanha, ela se estrutura normalmente nessa dinâmica do ver, julgar e agir. Esse ano, a equipe mudou um pouco a terminologia, mas o sentido é o mesmo. Então, para o ver, a gente vai ter realmente o ver, para o julgar, o sentir, e para o agir, o cuidar. Em que situação? Ver a realidade, emitir um juízo, não um julgamento qualquer, mas um julgamento que tem como fonte a palavra. A palavra de Deus é o critério fundamental. E é a partir dela que nós vamos encontrar a luz que vai iluminar a nossa ação missionária, não é, Padre João Paulo, baseada aí nos 4 pilares muito bem destacados. E sempre nós temos um objetivo geral e uma série de objetivos específicos que vão nos ajudando a implementar e a concretizar. Eu gostaria de, brevemente, trazer aqui a leitura do objetivo geral, que por si também já dá matéria para muita discussão. Conscientizar, à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade,
na sociedade e no planeta, nossa casa comum. Sem consciência, nada pode acontecer. Sem essa consciência dos valores evangélicos que estão sendo violentados cada dia, não apenas na natureza, mas sobretudo no ser humano, que tem a sua dignidade pisoteada, tem os seus direitos negados cada dia. O texto nos ajuda a tomar essa consciência que não estamos numa situação em que o plano divino está acontecendo. E eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de afirmar. Temos um plano diabólico em execução no nosso mundo, na nossa sociedade. E enquanto cristãos, nós somos desafiados a dar resposta, não com situações ou experiências que levam a piorar, mas a resposta com o bem, a justiça, a caridade. Nós temos 10 objetivos específicos, e claro, a gente não vai poder abordá-los aqui na sua totalidade, mas simplesmente lembrando que os objetivos específicos, eles contemplam todas as categorias da nossa igreja e sociedade. Ali se diz motivar a juventude, que é protagonista da história. Dizer para o jovem, você é importante, você tem uma colaboração fundamental a oferecer para a igreja e para a sociedade. Dizer para as pessoas idosas, vocês não são inúteis. A sabedoria de vida de vocês é fundamental para as novas gerações. Dizer para as crianças, estudem, cresçam, procuram ter uma formação humana e cristã, porque o mundo depende dessa nova geração. Dizer para os homens e mulheres, vocês são essenciais na construção de uma família harmônica, equilibrada, uma família onde o respeito, a valorização da vida são assumidos na sua plenitude. A campanha nos leva a essa reflexão. E nós temos como ícone inspirador desta campanha Santa Dulce dos Pobres, canonizada há pouco, em outubro passado, e ela é proposta como esse ícone da caridade. E aqui, Padre João Paulo, a gente entra agora detalhando um pouco como esse pilar das nossas ações podem encontrar reflexo, modelo e testemunho em Santa Dulce dos Pobres. É uma santa do nosso tempo. Encontramos muitas pessoas que não apenas a conheceram assim de longe, mas que tiveram oportunidade de conviver com ela. E quando a gente contempla, e olha que eu uso uma expressão bíblica, eu não estou dizendo quando a gente lê a vida, porque ler pode ser uma leitura superficial, uma leitura fria, uma leitura distante. Eu prefiro usar o termo bíblico quando eu contemplo a vida de Irmã Dulce, de Santa Dulce, eu vejo ali a imagem da misericórdia, da compaixão, do bom samaritano. Quando preparando material para refletir nas comunidades sobre a campanha, eu preparei um quadro que tem o seguinte: de um lado, o samaritano do texto bíblico, e do outro lado eu apresento a samaritana do nosso tempo. E muita gente às vezes se choca com isso, mas como a samaritana do... Sim, e aqui entra toda uma questão também do lugar da mulher, da presença da mulher na evangelização, na missão, no anúncio da palavra. E o Papa Francisco não se cansa de cada dia valorizar sempre mais a mulher dentro da igreja, dentro da comunidade eclesial. E dessa forma, eu posso contemplar em Santa Dulce aquela mulher simples, de saúde frágil, incompreendida muitas vezes dentro da própria igreja, mas que foi capaz de
pela oração, pelo compromisso com o Evangelho, superar tudo. Ela não deixou que a sua saúde frágil fosse motivo de impedimento para sair nas noites em Salvador, recolhendo meninos e mendigos ali na cidade. Santa Dulce, na sua simplicidade, ela enfrentou os poderes. E aqui, mais uma vez, encaixa na reflexão do Padre João, quando ele diz que não precisa palavra, é o testemunho. E ela enfrentou os poderes políticos, os poderes econômicos e os poderes eclesiásticos. Ela enfrentou o bispo, enfrentou o padre, enfrentou dentro da sua própria congregação religiosa muita resistência. Mas ela superou tudo isso aí. Por isso, a campanha da fraternidade traz essa temática não apenas para este ano, mas para toda a nossa vida. E, principalmente agora, no momento em que nós estamos vivendo, o exercício da caridade se torna algo decisivo e vital. Santa Dulce diz: não basta falar da caridade, é preciso fazer caridade. E nós estamos agora no tempo propício de fazer a caridade. Temos visto tantas manifestações de solidariedade, mas aí o grande apelo é: passada essa turbulência, será que essas práticas continuarão? Ou é apenas para o momento? Será que, e aqui mais uma vez me reporto à fala do Padre João, quando ele faz a distinção entre católicos e cristãos, será que a nossa prática agora da solidariedade, da caridade, da cesta básica, é apenas aquela de católicos de momento, que faz a caridade na Quaresma, para dizer: celebrei a Páscoa com o coração cheio de amor porque eu dei uma cesta básica? Será que é aquela caridade natalina? Eu vou celebrar o Natal assim, radiante, porque fiz 5 cestas básicas e levei para as famílias. Parece que as famílias agora vão passar o ano todo com aquela cesta. Ou seja, o ser cristão é muito mais do que isso. É uma vivência permanente e constante da prática da caridade. A campanha da fraternidade, ela incomoda, ela inquieta, ela provoca, ela instiga a ação missionária, a igreja em saída tão desejada do Papa Francisco. A igreja que vai ao encontro. E por isso, aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, certamente mulheres e homens de boa vontade, de um coração generoso, hão de concordar que a nossa prática da caridade, a nossa vivência fraterna não se esgota num momento litúrgico ou num tempo especial de vida da comunidade. É permanente. A missão é permanente. A palavra é permanente. O pão é permanente na vida. A caridade também. Professor Neto, deu uma parada? Deu tudo certo? Sim, tudo tranquilo. Exato. Eu não sei se o Padre João conseguiu também acompanhar esse momento. Ok. Você está conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. Eu disponho ainda de algum tempo, como vamos me controlando, porque às vezes a gente começa a falar, se empolga, se emociona e vai assim. Então, vocês que estão aí no controle, sinaliza, pode dizer: professor, está na hora, já falou demais, já falou de menos, como é? A temática da noite, ela é assim, ela convida a gente mesmo para ir partilhando, até por conta, né, exemplo, nós fomos estudar e cada vez mais o texto base, ele é incrível, né? Como ele instiga a gente a uma reflexão, nos instiga mesmo a entender, a ver, né? A nos posicionarmos diante de tudo isso. E assim,
vocês dois pontuando cada detalhe, nos convidam a ir refletindo mesmo, né? Sobre os nossos dias, sobre o mundo que nos dá, que nos envolta, né? E aí eu vou partilhar com vocês, né? Esse tema, a campanha da fraternidade, ela é sempre rica para mim. E aí ela me cativa cada vez mais por conta também da minha profissão, né? Sou assistente social. E aí, todos os dias, eu sou convidada no meu dia a dia profissional a pensar, a refletir, a levar, como o professor Neto tão bem pontuou, né? A fazer com que o adolescente, a criança, a mulher, o homem, o idoso, eles se sintam parte de uma sociedade, né? Eles se sintam parte de tudo aquilo que está posto, tanto na nossa igreja, quanto nos locais onde nós estamos. Então, a campanha ela vem cada vez mais, como o professor Neto também falou, né? Se nós fôssemos hoje falar sobre o valor da vida, nós passaríamos noite, o dia de amanhã, e nós iríamos. Porque, professor, como o senhor muito bem pontuou, né? Qual o entendimento de vida que as pessoas têm hoje, né? Qual o valor que é dado para a vida hoje, né? Eu falava agora esses últimos dias, professor, da minha preocupação das pessoas naturalizarem a desvalorização da vida cada vez mais, né? E isso hoje em dia, o padre João Paulo também está aqui nos ouvindo, e isso a gente vê através das redes sociais, no nosso dia a dia, quando a gente vê as pessoas diante de um acidente, de uma morte, e você vê pessoas filmando para conseguir publicar aquilo, ou você vê uma outra pessoa que falece sozinho e você diz, como a gente vê em outros casos, é porque não lutou para ter uma vida melhor, ou você vê tantas e tantas outras situações que as pessoas não valorizam a vida. Então, o tema realmente, como o senhor muito bem pontuou, vem nos alertar sobre isso. Que valor eu estou dando, né, para a vida, mas ao mesmo tempo, como eu estou olhando para a vida do irmão, como estou vendo isso. E aí, Padre João Paulo, eu queria perguntar para o senhor, né, como unir? O senhor até já começou a pontuar isso para a gente, mas eu queria que o senhor nos ajudasse cada vez mais. Como unir tudo isso que o professor Neto nos apresentou da campanha da fraternidade, seus objetivos, e a ação evangelizadora? A igreja em saída, né? Como pegar esses objetivos, unir tudo isso e apresentar de modo concreto nas nossas vidas. Então, o senhor poderia nos ajudar cada vez mais a compreender essa união da campanha com as diretrizes e essa ação missionária? É como se diz, a vida é missão, e a missão é um caso de amor. Sim. A missão, primeiramente, nós temos que nos apaixonar. E o Papa Francisco, ele diz, eu sou uma missão, por isso estou nesse mundo. Nós somos uma missão neste mundo. E sendo uma missão neste mundo, nós temos que cada vez mais olhar para fora. O nosso olhar deve ser sempre um olhar para fora, para ver as grandes necessidades do nosso testemunho. As realidades que se apresentam diante de nós é uma oportunidade para darmos um grande texto da fé que nós temos e na pessoa que nós acreditamos, que é a pessoa de Jesus Cristo. E com isso, eu quero pontuar dois elementos muito bonitos para nós, que nós experimentamos aqui na nossa paróquia de maneira bem rápida, porque é bom a participação também das pessoas que... Nós estamos com... Desde quando começou o isolamento, né, a nossa paróquia decidiu, olhando a realidade, o contexto de periferia aqui em Timon, nós decidimos já começar a trabalhar para darmos uma resposta. E começamos um trabalho de cestas básicas. Então, nós já conseguimos distribuir em torno de 800 cestas básicas na paróquia. Logo em seguida, veio a questão das máscaras. Nós conseguimos material aqui, mobilizamos todas as costureiras da paróquia
distribuímos mais de 3 mil cestas nos bairros, nas periferias, onde as pessoas não tinham acesso. E as pessoas vinham pedir comida na gente. E nós decidimos montar uma cozinha permanente na paróquia para fazer. É muito pouco, mas um dia com fome, a gente passa. Mas pelo menos à noite, quando a gente vai dormir, a gente comer um pouquinho, é muito melhor a gente dormir com a barriga cheia. E nós passamos 40 dias quentinha. Nesses 40 dias nós fizemos 16 mil quentinhas, na qual nós atendemos os moradores em situação de rua, e as outras nós levávamos para os bairros mais pobres da nossa paróquia. Uma experiência assim belíssima. Mas desde também que nada acontece por acaso. Nesse processo todinho também, eu fui infectado com o vírus e vivendo o meu isolamento a partir de uma pessoa infectada com o vírus, né, o Covid-19, né, eu pude experimentar uma outra realidade, que aqui é mais um testemunho, uma outra realidade que a gente não está dando conta. O abandono do Estado, o abandono. Quando eu fiz o teste que foi detectado positivo, me pediram que eu me isolasse durante 14 dias. Depois vi alguém aqui me orientar coisa para me acompanhar. Durante 15 dias eu nunca recebi uma visita de ninguém para saber como eu estava, como eu estava tomando remédio, quais as minhas reações, quais os meus procedimentos. E eu fiz um áudio partilhando isso e dizia que eu, que sou mais ou menos uma pessoa pública, fui tratado dessa forma. Imagine a maioria desses pobres que estão infectados numa casa que não tem espaço para o isolamento, que não tem o medicamento, que não tem uma orientação adequada, que não tem nada. Então, como salvar vidas diante dessas realidades tão cruéis que também a gente foi capaz de experimentar, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Então, isso nos traz muitas reflexões, né? Graças a Deus, né, tive sorte muito mais que outras pessoas, consegui recuperar, já estamos de volta, já voltamos novamente, já estamos novamente fazendo quentinha, todos os dias, 350, 380, 400 quentinhas estamos favorecendo as pessoas que nesse momento estão precisando de nós. E dentro da dimensão missionária, me estava refletindo, porque o texto básico para nós, das diretrizes, que nós devemos formar pequenas comunidades eclesiais missionárias. O que são essas pequenas comunidades eclesiais missionárias? Aí nós vamos ver a questão da igreja doméstica. Como recuperar o sentido da igreja doméstica e fazer de cada igreja doméstica uma comunidade eclesial missionária. Porque ali nós temos a criança da catequese, nós temos a criança para os sacramentos, nós temos o jovem para a pastoral da juventude, nós temos o pai e a mãe para as outras pastorais. Como edificar, reconstruir a igreja doméstica? Como nós devemos aproveitar desse momento em que as pessoas estão voltando o seu coração para Deus, para voltar no sentido do oratório, nas casas de família, esse lugar do discipulado, esse lugar do encontro do discipulado, da leitura pessoal da palavra de Deus, da oração da família, para que depois nós possamos ter na comunidade. Eu acho que aqui está o caminho que nós devemos percorrer. E nós temos um projeto belíssimo, até partilhei com você um pequeno texto de orientação, que nós estamos trabalhando, que está sendo uma experiência belíssima desde a catequese até nas comunidades. A questão da formação das pequenas comunidades eclesiais. Formarmos grupo de 10 pessoas. Por que 10, 12 pessoas, né? Qual é a orientação que a gente dá para a questão dessas ações missionárias? E aí nós temos ação a nível pessoal, a nível atividade a nível diária,
a nível semanal, mensal, semestral. Por exemplo, como nós devemos trabalhar diariamente, como a igreja nos propõe todos os anos trabalhar o evangelho do ano litúrgico. Como trabalhar o evangelho do ano litúrgico? Como entender Jesus a partir daquela comunidade do evangelho de Mateus, que é o evangelho dele? Porque às vezes começa ano e nós não conhecemos a mesma coisa. E aí a nossa ideia é, diariamente, cada pessoa diariamente num cantinho na sua casa, com uma mesinha, uma Bíblia, uma vela acesa, uma imagem do seu santo de devoção, você tirar 10 minutos, 15 minutos para ler 10 versículos, meditar, escrever aqueles 10 versículos. Criar na semana o dia do discipulado. O que é o dia do discipulado? Essas 12 pessoas se reúnem em torno de uma mesa para fazer uma partilha do que entendeu, como entendeu, quais as alegrias, quais as dificuldades, quais as tristezas, quais são as dúvidas que a gente tem a partir daquilo que nós lemos durante aquela semana. Uma vez por mês, um sábado à tarde, aquele grupo de 2 a 2 vão fazer visitas missionárias, seja num bar, no hospital, seja nos novos areópagos que estão aí, seja hospitais, delegacia, outros espaços aonde o evangelho precisa chegar. E dessa forma, nós estamos vivendo. E no final de semana, né, nós irmos à comunidade, nós irmos ao banquete eucarístico, nós irmos nesse encontro com Jesus. E aí nós temos a igreja doméstica, a igreja missionária, a igreja eclesial, que vai se fortalecendo cada vez mais e que nós precisamos sair desse isolamento, dessa pandemia, pessoas completamente transfiguradas, pessoas completamente renovadas, né? Para que de fato compreendamos essa vida como dom precioso de Deus. E aí eu quero concluir esse segundo momento com 2 perguntas que eu acho fundamental para todos nós. Que sentido tem a nossa vida? Pergunta que a gente quase não se faz. Que sentido tem a nossa vida? Uma outra pergunta. Que sentido a minha vida está me pedindo? Eu estou vivendo somente por viver? Vale a pena viver só por viver? Não. Nossa vida é tão curta, é tão breve, que não vale a pena simplesmente viver por viver. E todo dia a vida nos pede um sentido. E a missão, ela dá um sentido verdadeiro à nossa vida. Quanto maior é a missão, maior é o sentido da nossa vida. E o sentido maior da nossa vida hoje, dentro dessa dimensão, né, de isolamento social, do empobrecimento do nosso povo, do empobrecimento de mentalidade, né, é justamente esse de abrirmos o nosso coração. Abrirmos o nosso coração, servir aqueles que tanto precisam. Por isso, Daiane, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, quando eu fui celebrar o Lava Pés, e eu fiz o seguinte comentário. Pela primeira vez, eu estava celebrando o Lava Pés sem teatro, porque nós não tínhamos pessoas na igreja para sentar ao redor de uma mesa para fazermos um teatro para todo mundo ver. Mas naquele dia, nós celebrávamos os lava-pés, porque eram os nossos pés convidados a sair de nossas casas para encontrar aqueles que estão isolados com fome nas suas casas. Então, para mim, foi o sentido mais verdadeiro do lava-pés que eu celebrei até hoje, não fazendo teatro, mas sentindo a necessidade de colocar nossos pés no caminho para oferecer o pão, para oferecer a esperança, para oferecer a mão, para oferecer a vida, para oferecer a fé, para oferecer o encontro, né? Nós possamos continuar abertos, né, a olhar essas necessidades
e perceber que somos a igreja da missão, porque nós somos a igreja de Cristo. Muito obrigada, Padre João Paulo. E essa pergunta, ela fica para nós mesmos, como eu pontuei agora há pouco, o professor Neto, né? O que é a vida mesmo, né? A campanha da fraternidade, ela vem nos instigar sobre isso. E a sua pergunta é, que sentido tem a nossa vida, né? Qual o sentido da sua vida que está assistindo essa live hoje, né? Parar mesmo, refletir, rezar para que a gente consiga entender o que é a nossa vida, o sentido dela, aonde os nossos pés, né, estão indo. E eu acredito que é até como o senhor muito bem pontuou, bem no início, olhar mesmo o outro. E aí nós vamos já caminhando na nossa live para o nosso segundo momento, né? São muitas perguntas, né? São muitas perguntas. Tem hora que dá vontade de falar professor Neto e vai para o Padre João Paulo. E assim a nossa live já está com quase 1h e 15 minutos, mais ou menos. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E aí eu queria aproveitar as perguntas dos nossos internautas. Como nós temos muitas perguntas, e aí a gente foi organizando de modo que algumas vocês já até responderam na fala de vocês, então a gente vai trazer algumas que é possível que vocês ainda possam contemplar dentro dos nossos 15 minutinhos finais. E aí eu queria trazer essa pergunta do professor Neto. O padre João Paulo já pontuou de modo concreto como está acontecendo isso na paróquia São Francisco de Assis. E aí, professor, perguntam assim, a partir da proposta da campanha da fraternidade, e o senhor até já pontuou isso, mas pode ampliar um pouco mais, e a partir dessa luz missionária, né, de ir e anunciar, eles perguntam como nós podemos, dentro do afastamento, dentro do isolamento social onde nós estamos vivendo, concretizar o que a campanha da fraternidade apresenta para a gente como objetivo. Como tornar concreto nos nossos lares, no nosso dia a dia, a campanha da fraternidade. Muito bem, agradeço a indagação, a instigação e gostaria de pontuar partindo da seguinte constatação. Aquele homem que dialoga com Jesus, ele tem uma pergunta fundamental: quem é meu próximo? E é impressionante como muita gente hoje também pergunta: quem é o meu próximo? E procurando dar uma pista, uma luz para essa vivência, o próprio texto da campanha da fraternidade nos ajuda nessa compreensão quando diz: próximo é aquele de quem eu me aproximo. Então a gente já tem aqui um primeiro passo. Eu não espero que o próximo venha para eu me considerar próximo dele. Então, próximo é aquele de quem eu me aproximo, a quem eu dedico cuidado e com quem eu tenho coragem de partilhar e compartilhar a experiência da vida. Portanto, a gente tem as 3 partículas que podem passar despercebidas, mas elas são fundamentais. Quem é o meu próximo? É aquele de quem eu me aproximo, a quem eu dedico cuidado e com quem eu tenho coragem de partilhar a minha vida. Viver a campanha da fraternidade nesse tempo especial, respondendo a esta pergunta dentro de casa. Talvez há muito tempo nossas famílias não tinham oportunidade de uma convivência mais próxima. Mesmo nos amontoados, como o Padre João lembrou, às vezes é um espaço tão minúsculo, tão pequeno, que as pessoas ficam estressadas, ficam chateadas, ficam sem paciência. Mas tem sido um tempo para ajudar nessa proximidade. Quantas famílias têm conseguido resgatar o sentido do ser família nessa experiência?
Quantos maridos, quantas esposas, quantos pais e filhos têm conseguido resgatar um diálogo e uma convivência que há muito tempo não existiu. Por quê? A gente vive num mundo, e aqui eu quero destacar com todas as letras, vivemos numa sociedade em que virou chavão, não tenho tempo. Você se aproxima de alguém, mal cumprimenta, ela já te responde, não tenho tempo. Ou eu queria conversar contigo, não tenho tempo. Por quê? É uma correria desenfreada. E fomos obrigados agora a ter tempo, a parar. Fomos forçados a fazer essa experiência de tempo. E muita gente não sabe administrar o tempo. Por isso, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta desimpaciência. Eu não sei, dentro de casa, tem muito o que fazer. Uma boa leitura, uma atividade, arrumar alguma coisa. Ou seja, a gente pode viver essa caridade começando dentro de casa, a igreja doméstica, e depois levando essa experiência para o nosso ambiente de trabalho, para a sociedade, sendo esse testemunho. Não precisamos de palanques, não precisamos de holofotes, não precisamos de aplausos, nenhum destaque. Precisamos de testemunho. E muitas vezes é um testemunho silencioso. É um testemunho de alguém que não passou pelas cadeiras das universidades. É um testemunho que não exige nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhuma formação intelectual, com todo o respeito aos profissionais que têm essa formação. E aqui a gente compreende nesse contexto que o sentido da formação é sempre o serviço. A gente tem vivido nesse tempo, principalmente os profissionais que atuam na área da saúde, como essas mulheres e homens têm se comportado como verdadeiras heroínas e heróis na defesa da vida. Incompreendidos muitas vezes, sem nenhum reconhecimento por parte de quem deveria reconhecer. Mas a gente percebe na simplicidade das pessoas os gestos, o aplauso, o apoio, a oração para as pessoas. Então, é viver na simplicidade que a gente vai conseguindo construir mais unidade, mais fraternidade. Muitas vezes, no exercício do ministério sacerdotal, as pessoas chegavam e diziam assim: Padre, eu gostaria de fazer caridade. Olha aqui, Padre João Paulo, fazer caridade. Eu gostaria de fazer uma caridade, mas eu não sei a quem nem aonde. Eu dizia: minha filha, meu filho, sai um pouco do teu mundo. A gente não tinha ainda essa reflexão elaborada da igreja em saída. Eu dizia: sai da sua casa. Vai ali no entorno mesmo, não precisa ir muito longe, não. Vai ali no entorno da tua casa e descobre. Tem uma família ali precisando. Então, tem muita gente hoje perguntando quem é meu próximo. Eu queria tanto fazer uma caridade, mas eu não sei a quem nem aonde. O mundo está aí mostrando tudo isso. Por isso, é na simplicidade, nos pequenos gestos, eu costumo dizer, que se revela a grandeza do amor. Nos pequenos gestos se revela a grandeza do amor, a grandeza da vida. Eu não sei se ainda vou ter uma oportunidade nessa fala, mas eu já gostaria de adiantar, e tem um poema no nosso texto base que eu acho que ele reflete muito bem toda essa realidade, da grande poetisa Cora Coralina, uma poetisa goiana, uma mulher assim que marcou o século XX de modo especial. E ali, o poema de Cora Coralina, que o texto traz, não como ilustração poética, mas como compromisso da vida, diz o seguinte: o tema é saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não
a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela durar. Cora Coralina, no seu ensinamento, na sua sabedoria. Alegria que contagia. O Papa Francisco usou essa expressão no domingo da Páscoa, onde ele fez o paralelo entre o contágio do vírus e a nova proposta de contágio que os cristãos, ele não falou dos católicos, os cristãos devem assumir. Então temos que espalhar o amor que contagia, o amor que envolve, o amor que acolhe. Obrigada, professor Neto, né? Eu conheço esse poema da Cora e ele realmente fala muito, né? Fala muito sobre a vida e contempla tudo que nós já pontuamos aqui pelas suas palavras, pelo Padre João Paulo. E Padre João Paulo, eu vou usar essa pergunta, eu vou unir ela ao nosso momento final, né? Quase final. Alguém pergunta, alguém pede para o Senhor deixar uma mensagem, nos convidando cada vez mais a viver a missionalidade, ou seja, viver o espírito missionário nos nossos dias a dia. E aí eu queria convidar o Senhor para que nessa sua fala, né, nessa sua mensagem, o senhor já pudesse deixar também a sua mensagem final, né? Como a pessoa pede, Padre João Paulo, fale para nós como ser esse missionário através de uma mensagem. E aí eu queria convidar o senhor para deixar essa mensagem, como ser missionário, como a sua mensagem final aqui nessa nossa live. Muito bem. A alegria do Evangelho é uma alegria missionária. Papa Francisco já faz isso, já nos pede isso, né? E o Papa ele tem pedido muito para todos nós a questão da alegria, sermos missionários da alegria. Essa alegria que contagia, que transforma, que edifica. E para todos nós podermos entender o selo da missão que nós recebemos desde o dia do nosso batismo, é algo assim extraordinário. E essa missão, ela precisa ser apaixonante. Mas nós só iremos nos apaixonar pela missão se nós nos apaixonarmos por Jesus Cristo. Primeiramente, precisamos conhecer Jesus Cristo para nos apaixonar por Ele. E nos apaixonar por Jesus é nos apaixonar pelo reino de Deus. E nós precisamos compreender o que é o reino de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é a expressão máxima do reino de Deus. E toda a razão de ser da vida de Jesus foi a construção do reino de Deus. Por isso, nós precisamos cada vez mais fixar o nosso olhar na pessoa de Jesus Cristo para vivermos o nosso segmento, né? Para vivermos o nosso segmento dentro desse caminho pelo qual ele caminhou. Se nós olharmos a trajetória missionária de Jesus, desde quando ele proclamou seu discurso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, seguinte, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me enviou, e foi dizendo tudo o que ele foi fazendo. Mas o interessante é que toda a trajetória de Jesus foi justamente trilhar os caminhos da Galileia.
Ele não foi para Jerusalém. Ele não foi para os grandes centros. Foi na Galileia, foi na Galileia do seu tempo, nos povoados, nas comunidades, no meio dos pobres. Ele só entrou em Jerusalém para ser morto. A nossa igreja hoje precisa reencontrar o sentido e o caminho das Galileias das nossas comunidades, das nossas paróquias. Quais são as Galileias da sua paróquia? Nós estamos indo pelos caminhos da Galileia ou nós estamos simplesmente com o nosso coração, o nosso olhar voltado para Jerusalém, que tem tudo e que mata todos? Isso para nós é importante poder perceber, né, que o caminho da missão é o caminho da Galileia. E há tantas Galileias em nosso meio querendo o nosso testemunho. Por isso, professor Neto, eu digo muito isso. A igreja pós-pandemia não vai ser mais a igreja de grande discurso. Não vai ser mais a igreja de grandes pregações. Não vai ser mais a igreja de grandes palanques. Vai ser a igreja do testemunho. Vai ser a igreja do abraço. Vai ser a igreja da proximidade. Precisamos ser próximos. Precisamos ser próximos. E eu acredito muito que nós temos um instrumento belíssimo, que todos nós deveríamos nos debruçar sobre ele, que é o documento 109 sobre as diretrizes, compreender os 4 pilares, o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e as ações missionárias, e poder, de fato, ali perceber, né, o chamado de Deus através desta igreja para cada um de nós, para recuperar o sentido da nossa vida, o sentido da nossa alegria, o nosso ser útil no mundo de hoje, marcar os nossos passos nessa história, deixar um legado para aqueles que vêm depois de nós, para que eles lembrem de nós futuramente, né, daquilo que nós fizemos, e não simplesmente por uma fotografia pendurada numa parede pegando poeira, mas que o nosso testemunho seja uma inspiração para aqueles que virão depois de nós, e que esse Jesus que nós conhecemos, que nós nos apaixonamos, que nós seguimos os seus passos e que nós anunciamos com a nossa própria vida, ele continue encantando, atraindo e mexendo com tanta gente ainda nesse mundo. Quero terminar como diz Francisco de Assis: cuidado com a tua vida, porque ela pode ser o único evangelho que alguém pode ler. Então, temos uma grande responsabilidade, né? E que Deus nos ajude e que Francisco de Assis também continue nos ajudando quando ele diz: comecemos tudo de novo, porque até agora nós não fizemos nada. Somos servos inúteis, como diz o próprio Evangelho. Obrigado, que Deus nos enche de força, coragem e sabedoria para seguirmos adiante na vida e na missão. Amém. Obrigada, Padre João Paulo. Muito obrigada. Professor Neto, muito obrigada por suas palavras, por seus ensinamentos, por seu direcionamento. Obrigada por dizer sim, por estar aqui conosco nesta noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade e só gostaria de dizer: a proximidade afasta a indiferença. Por isso, sim, não tenhamos medo de nos aproximar dos outros. Vivendo essa nova experiência da proximidade, do encontro, do reconhecer no outro o irmão, a irmã de caminhada, nós temos a oportunidade de superar intolerância,
tanto discurso de ódio que tem sido disseminado na sociedade e dentro da igreja também. A gente tem condições de superar tanta indiferença, tanto afastamento, tanta frieza. A proximidade afasta o mal. Por isso, sejamos próximos. Não esperemos que o outro venha. Tenhamos a coragem, a firmeza de ir ao seu encontro. E muito obrigado também pela oportunidade de poder refletir e partilhar com este grande e sábio Padre João Paulo. Olha aí, já tem alguém chamando. E me coloco à disposição para outro momento, a gente também poder compartilhar outros pensamentos. Nunca nos esqueçamos de que a vida é sempre um dom e compromisso. E a nossa missão hoje é ver, sentir compaixão e cuidar da vida. Cuidar da vida é o nosso trabalho, é a nossa missão. Obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam aqui na nossa live, os nossos paroquianos, o pessoal da equipe da Pascom, que junto conosco, né, comigo e o Wellington e o Diácono Arthur, contribuíram para toda a organização da live de hoje. Então, o nosso abraço e a nossa gratidão ao Padre Chagas, que também está assistindo, né, a nossa live, e também aos paroquianos da Paróquia São Francisco de Assis, né, que estão assistindo conosco a live. Então, o nosso muito obrigada também. Então, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer por estarem conosco nesta construção. E eu queria pedir ao Padre João Paulo para dar a bênção. Pode ser, Padre João Paulo? Sim, com certeza. Então, você pode dar a bênção para a gente encerrar a nossa live de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, abençoe a todos que nos acompanharam neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, e volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Continue durante o final de semana acompanhando a programação da nossa paróquia. Amanhã nós temos o ofício da Imaculada Conceição às 15. Às 18 nós temos o Papo Mariano. E no domingo, às 15h, e às 19 horas, a missa. Então, a gente aguarda vocês. Professor Neto, abraço da nossa paróquia. Padre João Paulo, abraço da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que ela possa abençoar cada vez mais a vida e a missão de cada um de vocês. A vocês, o nosso abraço e uma noite abençoada. Tchau, gente. Agradecemos a presença de vocês conosco. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Que Deus abençoe a nós.